Bom, pessoal, mais uma aula aí para reforçar o que foi explicado nas aulas anteriores. Análise de circuito. Eu sei que muitos têm dificuldades na hora que vê muitos componentes ligados ali no circuito em saber a queda de tensão, como fazer a análise, identificar defeito, entender o funcionamento. Então, como eu já expliquei para vocês, os três componentes, resistor, indutores e capacitores, vamos identificar aqui. Esse aqui é o capacitor C1, aqui L1, L2 e L3. Vamos colocar esse aqui como R3. Então eu expliquei para vocês aí resistores, indutores e capacitores. Vamos fazer uma análise do circuito e vamos simular defeitos aqui para vocês entenderem. Então primeiro vamos fazer o quê? Vamos entender como que vai funcionar aqui as quedas de tensões e por onde tem circulação de corrente, ok? Então nós temos aqui uma alimentação de 5 volts. Essa alimentação de 5 volts, essa corrente, ela vai passar por esse resistor. Aqui nós temos uma bobina e aqui nós temos dois caminhos. Então nesse caminho nós temos um resistor, um indutor, que é a bobina, e um capacitor, e o terra. E do outro lado nós temos uma bobina, um outro resistor e o terra. Prestem muita atenção. Você tem que entender onde que vai ter circulação de corrente. Então a corrente ela vem aqui, e quando chegar aqui, ela vai ter circulação aqui para o terra. Aqui não, porque esse ponto aqui é isso aqui, ó. Lembra que eu falei que o capacitor funciona, após carregado, funciona como uma chave aberta? Então a corrente ela vai vir aqui, aqui vai ter circulação de corrente. Aqui não vai ter circulação de corrente. Então não vai ter queda de tensão sobre esse resistor. Onde não tem circulação de corrente, não tem queda de tensão, ok? Então vamos fazer a análise aqui no quadro e vamos entender como que funciona. Lembra que eu falei para vocês que nós temos divisor resistivo? Então, olhando aqui, ó, nessa parte do circuito, isso aqui está assim, ó. Nós temos o resistor aqui, uma bobina, outra bobina aqui, precisava ter, foi só para complicar aí a análise para vocês, e aqui outro resistor, e aqui o terra. Esse lado de cá, que está ligado aqui, ó, nós temos o resistor, a bobina e o capacitor. Funciona como uma chave aberta. Não vai ter circulação de corrente aqui, porque o capacitor ele vai armazenar essa tensão e vai funcionar aí como uma chave aberta. Ele tem uma alta resistência, certo? Então a primeira coisa é a gente fazer o cálculo do divisor resistivo desse lado. Aqui não. A tensão que tiver aqui nesse ponto, no divisor resistivo desses dois resistores, é a tensão que vai cair aqui sobre o capacitor. Queda de tensão nesse componente não vai ter. A bobina ela vai fazer o que? Ela vai induzir a tensão de um lado ao outro. Então vamos relembrar aí as aulas anteriores. Bom, vamos aplicar as proporções em X para fazer esse divisor resistivo, como foi explicado na aula de resistores. O resistor menor é o de 4,7, então vou aplicar a proporção de 1x para ele. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui vale 1x. 10K é 2 vezes maior que de 4,7. Então vou aplicar 2x. Vai dar o cálculo aí quase exato, né? A gente tem aquela tolerância que é considerável e lógico que se tiver um defeito vai estar acima da tolerância. Então 1x mais 2x, 3x. Então eu vou pegar 5 volts e vou dividir por 3. Então 5 dividido por 3 é igual a 1,66 volts. Então sobre o resistor menor eu vou ter uma queda de tensão de 1,66 volts. E sobre esse aqui eu vou fazer vezes 2. 1,66 vezes 2, 3,32. Então sobre esse resistor vai cair o dobro de tensão, que é 3,32 volts. Se eu somar 3,32 mais
1,66 vai dar aí 4,98. Ou seja, a tensão que eu vou ter nesse ponto aqui é 5 volts menos 1,66, que vai dar aí 3,34. Vamos colocar 32. 3,32 é a tensão que eu vou ter nesse ponto. E sobre esse ponto aqui, quanto que eu vou ter? 3,32 do lado da bobina. Do outro lado da bobina, 3,32. O capacitor vai carregar com essa tensão e desse lado eu vou ter 0 volts. O canetão tá ruim, vamos utilizar o outro aqui. Aqui nesse ponto da bobina, 3,32, do outro lado a mesma tensão. Se você testar a queda de tensão sobre o R1, 1,66. A queda de tensão sobre a bobina é 0 volts. Tá? A bobina, ela não tem queda de tensão sobre ela. A resistência dela é muito baixa. Se aqui eu tenho 3,32 e aqui 3,32, a queda de tensão sobre esse resistor é de 0 volts. Não tem circulação de corrente aqui. Desse lado tem. Então aqui 3,32, 3,32, aqui 0 volts. Agora vamos simular aqui alguns defeitos. Bom pessoal, suponhamos que nesse ponto aqui eu tenha 5 volts. Desse lado aqui eu tenha 0 volts. Aqui eu vou ter 5 volts. Aqui 5 volts também. Onde está o problema? Aqui eu tenho 5 volts. Aqui nesse ponto 5 volts, não está tendo queda de tensão aqui. Aqui na bobina, ó, 5 volts. E do outro lado 0. Essa bobina abriu. Então se ela abriu, eu não tenho circulação de corrente. E quando não tem circulação de corrente, não tem queda de tensão. Então a mesma tensão de um lado do resistor, vocês vão encontrar do outro. Aqui na bobina, esse aqui já não tem, certo? Então a bobina ela está aberta. Então praticamente a análise ela é bem simples de você identificar. Se o capacitor, igual eu falei, o lado do terra aqui tem que ter 0 volts e aqui tem que ter 0 volts. Então suponhamos que aqui no terra você esteja encontrando 1 volts. Então pode ter uma fuga de corrente sobre o capacitor. O capacitor do lado do terra ele tem que dar 0 volts. Se ele tiver uma fuga de corrente, parte da tensão vai passar para cá. E aí você identificou o capacitor. Ah, e se aqui você tiver 5 volts e aqui nesse ponto 0 volts? Essa bobina abriu. Certo? Ah, e se aqui eu tenho 0 volts e aqui 5? Resistor abriu. Então é naquela, os defeitos que podem apresentar nos resistores é abrir ou alterar sua resistência para mais, a bobina abrir, o capacitor ter uma fuga de corrente ou um curto. Então praticamente é isso. Então, em cima dessa análise, vocês vão ter uma noção dos circuitos que vocês pegarem, porque no esquema elétrico do celular, você vai estudar e fazer análise da placa, você vai encontrar muitos capacitores de eletrolítico. Um lado é positivo, outro é negativo. Ele tem polaridade. Tá vendo a polaridade aqui, ó? Aqui é o lado positivo, aqui é o negativo. Os resistores não têm polaridade, você vai encontrar bastante. A bobina não tem polaridade, você vai encontrar bastante. São os 3 componentes que mais tem na placa do aparelho celular. Bom, o canetão acabou, né? Espero que não tenha ficado muito confuso essa aula para vocês. Mas assista novamente e assista as aulas sobre resistor, capacitor e indutores, né, bobina, para você entender perfeitamente essa videoaula. Mas eu creio que ficou bem claro. Só a parte aqui do cálculo, né, para quem não entendeu, lá na aula de resistor eu explico com mais calma. Então a análise foi essa, mostrar para vocês que onde tem circulação de corrente, tem queda de tensão. Onde não tem circulação de corrente, não tem queda de tensão. No caso aqui, o capacitor, após carregado, funciona como uma chave aberta, um lado 0, o outro lado, a mesma tensão da fonte, você
melhor, a mesma tensão do ponto aqui do divisor resistivo você encontrou aqui. No caso, quando nós encontramos a mesma tensão da fonte aqui, é que o circuito aqui está aberto. Então, quando o circuito está aberto, não tem queda de tensão, a tensão da fonte ela vai passar direto pelo resistor, pelos indutores, por esse outro indutor, por esse resistor e indutor e vai parar aqui no capacitor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima aula.